vídeo para avisar. Vitão, zagueiro que está na mira do Flamengo, mas não só na mira do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro também. Renovação de Felipe Luiz a caminho. Pois é, a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. E você sabia que o Flamengo pode ter prejuízo financeiro na participação do Intercontinental? Pois é, eu não sabia, fui apurar a informação achando que o Flamengo ia ganhar uma boa grana com a participação. Nananina não. O Flamengo pode ter um pequeno lucro se chegar à final para pegar o PSG. Se for eliminado no jogo dessa quarta contra o Cruz Azul, prejuízo alto. Se for eliminado depois contra o Pirâmides, prejuízo um pouco menor. Só tem um pequeno lucro se chegar à decisão. Vamos trazer todas essas informações no vídeo de agora. Eu vou começar sobre essa situação da premiação no Intercontinental. Eu confesso que eu não acreditei na hora, mas vou trazer a palavra que essa pessoa do Flamengo me resumiu muito bem sobre essa situação. Um escárnio, foi assim que foi resumido, e vocês vão entender por quê. Eu postei nas minhas redes sociais. Engana-se quem acha que o Flamengo vai fazer dinheiro ao disputar o Intercontinental. Pelo contrário, corre risco de voltar ao Brasil tendo prejuízo. Com o custo de frete de avião e outras necessidades para viajar para Doha, o Flamengo pode ter um prejuízo de até quase 4 milhões de reais caso perca o primeiro jogo da competição e seja eliminado, que é a nossa quarta contra o Cruz Azul. Se a eliminação acontecer na partida contra o Pirâmides, a diretoria prevê um prejuízo de em torno de 1.200.000 reais. O lucro, que será bem pouco pelo cálculo do Fla, só acontece se a equipe conseguir chegar à decisão contra o PSG. E a premiação desse Mundial é o seguinte: campeão, 5 milhões de dólares, vice, 4 milhões de dólares, se for eliminado na semifinal, 2 milhões de dólares, se for eliminado no primeiro jogo, 1 milhão de dólares. Membros da diretoria definiram a situação como escárnio. Pois é, eu acho que poderia ser mais valorizado pela FIFA, né? Porque, de fato, é uma premiação muito baixa e o Flamengo, portanto, tendo prejuízo se for eliminado tanto nesse jogo contra o Cruz Azul ou diante do Pirâmides. Então, pela questão financeira, mais do que a questão da técnica e também da visibilidade, o Flamengo precisa chegar a essa final diante do PSG. Olha, se chegar à final, eu sonho, tá? Eu sonho, tô nem aí, eu sonho, mas vou ficar zero triste se o Flamengo não ganhar nada nesse Intercontinental. Tudo que tinha que ser feito nessa temporada, o Flamengo fez e fez muito bem. Vamos mudar de assunto agora porque o BAP, presidente do Flamengo, foi o representante do Flamengo na premiação do Campeonato Brasileiro. Óbvio, por motivos óbvios, os jogadores, Felipe Luiz, estão todos lá em Doha se preparando para o duelo. E o BAP ele falou sobre a renovação de Felipe Luiz. Olha o que ele disse: a renovação com o Felipe Luiz está caminhando. Acredito que vai ter um final feliz para todos. Com Boto está tudo bem encaminhado também. Tudo caminhando bem. Teve esse Mundial que atrapalha do ponto de vista operacional, de acordo, mas é como se tivesse jogado 10 dias para frente. Acredito que não vai mudar nada. Até o Natal deve estar com tudo fechado. O Mundial, para esse fim, posterga e atrapalha a decisão. Você lança a mão para disputar. Imaginava estar com tudo fechado até dia 15, colocaria até o dia 25. Acho que os presentes de Natal podem ser outros. Riso. O BAP é muito bom. O BAP também afirmou que o Flamengo em 2026 estará mais forte do que o time em 2025. Não é 1 bilhão de reais para comprar presentes de Natal, mas para planejar os próximos 2 anos. O ano de 2026 tem um resultado orçamentário melhor que o desse ano, ainda que a gente não ganhe nada. Então vai ser um grande ano para o Flamengo. A diferença é que começa planejado para além de 2026. Isso é garantia de ganhar? Não, mas a gente vem mais forte do que em 2025. É importante manter a fome. Quero ter 30 leões com muita fome. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Vão ter muitos times brigando pelo campeonato ano que vem. Cruzeiro vem com uma base muito mais forte. Palmeiras é um clube estruturado. Foi bicampeão brasileiro recentemente, brigou até o final com a gente. Fluminense, Botafogo seguramente no páreo e sempre tem algumas surpresas. Se falasse ano passado que o Cruzeiro estaria disputando pau a pau com o Flamengo e Palmeiras, muita gente não teria certeza.
acredito que vai ser muito disputado, vai ser uma maratona mais longa, mais complexa, um desafio importante. Acredito que vai ser um Brasileirão inesquecível ano que vem. Concordo com o BAP, vai ser muito mais complicado. Vejo o Cruzeiro vindo forte, vejo o próprio Fluminense vindo muito forte, Botafogo talvez, depende do investimento do John Texel por ser uma SAF, mas Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro certamente estarão ali brigando por tudo na temporada que vem. E, inclusive, estão brigando, entre aspas, por um jogador do Internacional. Trata-se do zagueiro Vitão, desejo bem antigo da diretoria do Flamengo, leia-se José Boto, que é apaixonado pelo Vitão de outros carnavais, e o Flamengo já fez uma proposta oficial internacional nos últimos dias para ter o zagueiro. O Flamengo ofereceu 9 milhões de euros, dá cerca de 55 milhões de reais, mas dentro desse valor estaria o perdão da dívida envolvendo o volante Thiago Maia, porque o Internacional ainda não pagou ao Flamengo essa compra do Thiago Maia. O Inter não quer 9 milhões de euros, o Inter quer vender Vitão por 10 milhões de euros. O que eu sei, pelo que eu conversei com membros da empresa que representa o Vitão, o Internacional toparia envolver essa dívida do Thiago Maia na negociação, desde que o Vitão seja vendido por 10 milhões de euros. Eles não abrem mão disso. Eles querem vender o Vitão por 10 milhões de euros. Então, esse seria, digamos assim, o fator que esteja complicando agora para o Flamengo, porque o Flamengo ofereceu 9. E, correndo por fora, digamos, tem Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras já assinou com a possibilidade de pagar 10 milhões de euros e o Cruzeiro ligou para os representantes do Vitão, dizendo, nós vamos vender o zagueiro aqui. E o Vitão, como é que é a situação? E o Cruzeiro a gente sabe que tem bala na agulha. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, comprou inclusive Fabrício Bruno junto ao Flamengo à vista, tirou do bolso e pau, à vista. Então, se o Cruzeiro de fato quiser o Vitão, vai entrar na briga, e já está na briga, né? Porque o Vitão é um bom jogador. Lembrando que o Internacional possui 80% dos direitos econômicos do Vitão. O resto do percentual, os 20%, estão ligados aí aos empresários, jogador. Então a briga vai ser boa para ter Vitão. Quem vai ter o Vitão? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Pelo que esse empresário do Vitão me disse, o Palmeiras está mais próximo do Vitão, tá? Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, eu vou trazendo tudo aqui para vocês. Felipe, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa logística que foi feita aqui para a Copa Intercontinental, já que é uma temporada intensa para o Flamengo, são 75 jogos até aqui, enfim, agora, se der tudo certo, o Flamengo mais 3 jogos. O quanto essa logística de ter antecipado um pouquinho essa viagem, o Flamengo já campeão brasileiro, conseguiu vir no sábado, 3 treinos aqui, o quanto isso, de alguma forma, ajuda, né? Melhora um pouquinho que seja para vocês estarem bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, já para esse jogo de amanhã. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Aqui, Felipe. Felipe também, da TV Bandeirantes. É natural, por mais que o ser humano às vezes não perceba isso, depois que você ganha 2 títulos importantes, dá uma relaxada. Como que você faz para trabalhar essa mentalidade vencedora de sempre estar disputando e ganhando, mesmo depois de chegar no auge, conquistar a América, conquistar o Brasil, porque é natural, às vezes, o ser humano dar uma relaxada? O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando porque eles não perdem a ambição e a fome
de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param y no se acomodan después de conquistar un título. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Fabricio Domínguez para Fox en México. En tu primera respuesta decías que Cruz Azul está bien dirigido. Que nos puedas contar un poco precisamente, ¿no? ¿Qué conoces acerca de Nicolás Larcamón, de su estilo de juego? Hace un par de años dirigió precisamente en Brasil, ¿no? Que nos puedas decir eso con respecto a por qué dijiste que está bien dirigido. Bueno, primero porque cuando veo a Cruz Azul jugar se ve muy clara la idea del entrenador. Eso demuestra que es un equipo que está muy bien trabajado, porque se ve que es un equipo con identidad, que tiene muy clara la fase defensiva, cómo presionar. Es un equipo que persigue mucho, tiene mucha fuerza y luego compraron muy bien la idea de lo que es el entrenador de presionar al portador de la pelota. Con balón tiene también muy claras las ideas de juego, cómo se ofrecen, la movilidad que tienen sus centrocampistas. Eso demuestra cómo piensa el entrenador dentro del campo. Luego, verdad, que por su historia, como dijiste, pasó por el Cruzeiro. Tenemos algunos amigos en común, porque en el fútbol todos se conocen y me hablaron muy bien de él, así que es un entrenador importante, y sobre todo dentro de la Liga Mexicana, ¿no? Que ya no es el primer equipo que entrena. Y por eso su equipo es tan sólido y por eso llegó donde llegó. Nada. Fala, Felipe, tudo bem? Chico Moedas, Casé TV. Primeiro, eu queria te agradecer pelos conquistas recentes. Segundo, pelo elogio no Super Mundial também, que me garantiu um emprego. Cara, assim, você já falou em espanhol, né? Mas queria que você pudesse falar um pouquinho como é que joga essa equipe do Cruz Azul. E se você pudesse relacionar esse estilo de jogo com alguma equipe brasileira também, o mais próximo possível. Obrigado. Bom, não lembro de ter te elogiado. Te elogiei? Tô brincando. Mas tá bom. Não. Vamos lá. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Felipe, buenas tardes. Armando Alejandre para el diario Marca. Contigo, con Saúl y con Samu Lino, ¿cómo se ha plasmado el ADN Atleti en este Flamengo campeón de Copa Libertadores y campeón del Brasileirao, que además podría terminar siendo histórico con un triplete en la Copa Intercontinental? Bueno, el ADN del Atleti lo hemos cogido porque hemos estado mucho tiempo ahí, sobre todo Saúl y yo. Ya dije muchas veces de lo que el Cholo ha logrado y lo importante que ha sido en mi vida, y de hecho uno de los motivos que estoy sentado aquí hoy es porque él me ha inspirado a estar aquí hoy, con la cual ya sabe que le quiero muchísimo y le debo mucho, ¿no? Pero el Flamengo es un club diferente, tiene una historia diferente, una manera de vivir que es diferente. Y hemos logrado este año grandes conquistas. Hemos conseguido hacer historia en este club, que es muy difícil en conquistar en Sudamérica, y estamos muy orgullosos por haber sido campeones juntos otra vez. Gracias. Felipe, Bruno Braz, do UOL. Bom, você costuma falar sempre que não gosta muito de ficar olhando para trás, que está sempre pensando no próximo objetivo. Depois desses dias tão intensos, né, que imagino também de alívio, né, de toda a pressão do ano, você conseguir atingir os objetivos, quando é que você virou a chave aqui para a competição agora, e como você está fazendo também para a questão da sua renovação não entrar também nesse período? O presidente ontem deu declaração,
que as coisas estão se aproximando de um acerto. Como é que foi essa virada de chave para a competição e tentar se blindar aí com esses assuntos mais em relação a você? A virada de chave é rápida a partir do momento que você começa a estudar o adversário. A chave vira rápido porque sabemos todos da cobrança, primeiro que existe e a exigência que existe no Flamengo. Primeiro pela parte interna já do clube e também pela parte externa do torcedor, que sempre exige o máximo. Depois a competição, a importância que tem essa competição para o futebol sul-americano, nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história, por isso queremos chegar o mais longe possível dentro dessa competição. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano, e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando, e tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando o final do ano, mas não vamos ter nenhum problema. Uma outra palavra? Não. Obrigado. Sobre a nossa recepção aqui, foi muito boa no Catar, sempre foi, sempre que tive a oportunidade de vir aqui nos países árabes, eu sempre fui muito bem recebido, e nossa equipe foi muito bem recebida aqui, as instalações, o campo é maravilhoso, o hotel muito bom também, então estamos muito bem servidos e recebidos. O ano passado, quem jogou contra o Pachuca foi o Botafogo, né? Nós não estivemos aqui, mas claro que são circunstâncias diferentes, são momentos diferentes, são equipes diferentes. O Cruz Azul também é muito diferente do que era o Pachuca ano passado. É um time que tenta dominar muito mais o jogo, ser muito mais protagonista do jogo. Portanto, vai ser uma disputa interessante e intensa, porque os dois times têm muita qualidade para poder propor e dominar um encontro. Acredito que nós chegamos numa forma excelente, tanto de forma física como de uma maneira mais leve, né, na forma mental, e vamos desfrutar o máximo possível desse torneio que é um sonho para todo mundo conquistar. Felipe, Monique Danello, TNT Esportes. Esse ano vocês já tiveram a oportunidade de disputar um Mundial, mas num formato diferente. Essa competição é diferente de tudo que vocês viveram esse ano. Talvez só se assemelhe à final da Libertadores, né? Porque é um jogo único. Se joga amanhã e ganha, avança e continua vivo na competição. Senão, não tem mais Mundial. O que isso influencia, o fato de ser um único jogo, de precisar vencer esse jogo para continuar vivo na competição? E só mais uma coisinha, se o Flamengo for até a final, tem chance do Pedro jogar o Mundial? Tem, por isso que ele está aqui, porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante, e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Sobre o mata-mata, né, que um jogo e você está eliminado, foi praticamente assim o ano inteiro. Na Libertadores, que aliás, os dois times que passamos na Libertadores são os dois finalistas do Campeonato Argentino, que conste e que não esqueçam desse detalhe, que foi muito difícil conseguir o que conseguimos, foi muito difícil ser campeão brasileiro, que dentro do próprio Campeonato Brasileiro foram muitos mata-matas, foram muitos jogos onde se perdesse o nosso adversário disparava, ou tendo que ganhar para realmente ficar na ponta. Então nosso time vem acostumado esse ano a disputar jogos decisivos, desde o Campeonato Carioca, onde foram 8 clássicos, já eram decisivos, porque sabemos da cobrança que até mesmo no cargo, você perde um clássico, tudo, a cobrança ela triplica, então estamos acostumados com esse tipo de pressão, e os jogadores convivem bem, e nesses jogos, principalmente, que os jogadores grandes aparecem. O técnico Felipe Luiz não quer saber de distração. Às vésperas da estreia do Flamengo no Mundial Intercontinental contra o Cruz Azul, o comandante deixou claro: o momento é de concentração total. Em coletiva no Catar, Felipe elogiou o rival mexicano, destacou a força do elenco rubro-negro e reafirmou que qualquer assunto pessoal,
incluindo sua renovação de contrato, fica em segundo plano. A prioridade é o jogo. Tudo que é pessoal é secundário, disse o técnico, firme e direto, mostrando o foco de quem já coleciona 5 títulos em menos de 2 anos à frente do Flamengo. Felipe Luiz demonstrou respeito ao Cruz Azul, alertando para o estilo intenso e físico dos mexicanos. É um time muito competitivo, que pressiona alto e quer dominar o jogo, afirmou. Para ele, o adversário tem uma forma de jogar parecida com equipes como o Bragantino e o Atlético Mineiro, sempre tentando controlar a posse e sufocar o rival. Pensamos o futebol da mesma forma. Vai ser um jogo muito disputado. O treinador sabe que a semifinal do torneio pode colocar o Flamengo frente a frente com o Piramides, do Egito, e sonha com o grande duelo contra o PSG na final. Mas antes de pensar em Mbappé e companhia, o foco é total em superar o Cruz Azul. Durante a festa do título brasileiro, o presidente BAP mostrou confiança na renovação de Felipe Luiz. Mas o técnico foi categórico. Agora é hora de pensar na competição, não em contrato. A postura mostra o perfil que encantou a torcida, frio, disciplinado e obcecado por resultados. Felipe ressaltou que a conquista do Brasileirão foi uma das mais difíceis da carreira e que o grupo chega ao Catar motivado, descansado e com fome de mais uma taça. A importância dessa competição para o futebol sul-americano é enorme. Queremos continuar fazendo história. O treinador também elogiou o planejamento do clube para minimizar o cansaço da longa viagem até Doha. O elenco viajou em classe executiva, com acompanhamento de nutricionista, podólogo e cozinheiro próprio, garantindo total conforto para os atletas. A logística foi perfeita. A equipe chega leve, confiante e com a mente no lugar certo, garantiu. Felipe ainda destacou a fome de títulos dos jogadores. Minha preocupação era o relaxamento natural depois de tantas conquistas, mas o que vejo é ambição. Eles querem mais. O Flamengo estreia nesta quarta, 10, às 14 horas, de Brasília, e o sonho é claro, trazer o mundo de volta pro Rio. E aí, nação, vocês confiam em mais uma taça pro Mengão? Comenta aqui, Felipe Luiz já é o maior técnico da história recente do Flamengo?